Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 2 de janeiro e no resumido número 245, câmeras em toda parte, o desafio e o pioneirismo do Marco Civil da Internet, estratégias eficazes contra o racismo online e muitos outros assuntos numa conversa com o advogado e pesquisador Paulo Renat. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido tem apoio do Instituto Vero. No Resumido entrevista de hoje, a conversa é com o advogado e pesquisador Paulo Renat. E aí, Paulo, tudo bem? Olá, Bruno. Beleza? Prazer aí, obrigado por estar aqui presente. Já se falou tantas vezes por chat, acho que é a primeira vez que a gente se fala se vendo, né? Isso, é uma imensa satisfação. Sou fã do programa aí desde o começo e, enfim, acompanho suas intervenções online aí desde os tempos do esquema. Olha aí, ó. Isso aí é de muito tempo mesmo. Eu vou fazer uma apresentação rápida aqui do Paulo, vou ler aqui, porque a bio dele é pesada e longa. Eu até resumi com ele aqui um pouco para a gente poder ser mais direto. O Paulo é doutorando e mestre em Direito de Estado e Constituição na Universidade de Brasília, é pesquisador bolsista no Instituto de Referência em Internet e Sociedade, é co-diretor executivo no Aqua Lab, é conselheiro consultivo do Internet Lab, é um servidor público federal, foi gestor do processo de elaboração coletiva do Marco Civil da Internet no Ministério da Justiça. Tá pouco ou tá bom? Tá pouco, tem mais. Pai de 2 meninos e vai indo. É verdade. Ô, Paulo, para falar aqui já desse ponto aí de destaque, que é uma coisa tão conhecida, né, e tão importante para nós, que é o Marco Civil da Internet, que foi uma coisa pioneira, avançado quando foi construído, mas com as redes sociais, essa nossa presença online cada vez mais massiva, esse texto já ficou velho? Você acha que ele já precisa de uma atualização? Como é que tá para você? O que que ele significa, né? O que que ele representa? O que que você já talvez sinta falta nele? Eu acho que não tá velho, o que faltou foram os passos seguintes, né? Uhum. Então, a gente pensou o Marco Civil desde o começo como uma camada, para usar a alegoria digital, uma camada de tradução entre o direito e a tecnologia. Só que ficou nisso, né? A gente não fez muitos avanços, né? Seja em termos legislativos, seja na regulação, a gente ainda está naquele binarismo do Marco Civil de provedores de conexão e provedores de aplicações online, e a gente não tem uma nova taxonomia, né? Uma regulação específica para redes sociais, uma regulação própria para mensagem instantânea, para o serviço de mensagens, né? Está tudo muito preso a uma forma de olhar para a internet dos anos 2000 ainda. Uhum. E, para usar uma outra metáfora, né, o Marco Civil seria aí a fundação do edifício. Você não pode cobrar a fundação do edifício porque está chovendo e ela não está te dando cobertura. Tem que construir o resto da casa e ficou parado. Então, eu acredito ainda que ele é muito sólido, ele é bastante consistente, mas ele é mesmo só um início, né? Na parte penal, a gente ainda tem muito que melhorar, e tributário e etc., e vai embora, mas estão faltando esses próximos passos aí até hoje. O que que significa o Marco Civil, para quem não sabe? O que ele representa e qual é o papel dele? A ideia, né, era que, enfim, tinham muitas decisões judiciais muito ruins, né, por exemplo, elas continuam existindo, só que hoje você pode falar para um juiz, né, que ele está errado, não porque você como especialista ou você como usuário tem uma opinião diferente, mas porque ele não está seguindo o que está na lei, né, com relação à principiologia dele entender, por exemplo, que a internet não é um sistema de rádio, não é um sistema de TV, né, que você pode cobrar do mesmo jeito. Não que você não tenha que cobrar, mas a cobrança tem que ser diferente, entendendo que as pessoas podem burlar a conexão, né, e fingir que estão em outro país, por exemplo. Então, as medidas têm que ser diferentes. E aí vale a mesma coisa para projeto de lei que não entenda como é que funciona a internet, ou política pública, ou um contrato, né? Se você tiver, por exemplo, uma cláusula que diga, a gente teve uma coisa bem prática recente, né? As empresas estavam sugerindo que você poderia fazer um empréstimo, né, dando essa possibilidade de você deixar a empresa travar o seu celular
se você não pagasse o empréstimo, né? Então, o seu celular ia ser ali a garantia. E isso vai contra, né, a previsão do Marco Civil de que você não, enfim, está exercendo a sua cidadania quando você tem acesso à internet. Foi uma das bases para evitar esse tipo de transação comercial. Mas é isso, ele é uma lei ordinária, aprovada pela Câmara, pelo Senado, sancionada pela Presidência da República lá em 2014, e que está valendo aí, vai fazer 10 anos agora em 2024, já fez umas mudanças na jurisprudência, mas muita coisa mudou nesses 10 anos e tem muita coisa ainda a ser feita na regulação das novas tecnologias digitais. E você acha que ele ajudou a organizar essa participação política, né? Ainda mais com esse papel das redes sociais hoje em dia, né? Como é que você acha que isso ajuda? Eu gosto de falar de dois aspectos. Tem a questão da neutralidade de rede, por exemplo, que quem é mais conhecedor se incomoda quando a gente vê o WhatsApp de graça e acesso ao X de graça, uma outra rede social, mas eu tive em 2 outros países esse ano, eu tive na Colômbia e na Alemanha, e lá eu vi a possibilidade de você comprar um chip de telefone e no chip você tem acesso gratuito a e-mail e mensagem instantânea e não tem acesso ao resto. Então, assim, a nossa regra de neutralidade de rede, eu concordo que ela não está sendo 100% aplicada, mas em outros países que não têm essa regra, a situação está pior. É só explicando esse conceito de neutralidade de rede rapidinho. A neutralidade de rede é um princípio que diz que o provedor de internet não pode determinar qual é o conteúdo que está trafegando ali. Se você compra 4 GB de internet, você pode usar para Netflix, você pode usar para jogar videogame, para o que você quiser, é o mesmo 4 GB. Quando você não tem a neutralidade de rede, você pode, os provedores de internet podem ter acordo com determinadas instituições, com determinadas empresas, e determinar que o Netflix, por exemplo, consome menos dados, como a gente vê aqui no Brasil acontecer, né? Tem alguns acessos gratuitos. Isso aí desequilibra o comercial, porque se você não é a Netflix, como é que você vai competir com eles se as pessoas assistem ele de graça sem consumir o pacote de dados? Então, a neutralidade de rede é muito importante para equilibrar isso. Nos Estados Unidos, recentemente, caiu e agora voltou, né? Os Estados Unidos chegou a abandonar neutralidade de rede, nem teve tanta repercussão prática no fim das contas e foi retomado, né? Lá é uma matéria regulatória, né? Fica no âmbito, digamos aqui assim, se a Anatel fizesse uma resolução, e aí tem um debate lá, está num outro nível. Aqui a gente garantiu ela como princípio, como regra, em algumas exceções já na lei. Então, o nosso cenário comercial tem algumas falhas, mas ele poderia estar pior. Em alguns vizinhos nossos está pior, então acho que isso é um ponto bom do Marco Civil, assim. E outra coisa que ele fez de efeito, né, que assim, juristas do nível, sei lá, Gilmar Mendes, Flávio Dino, qualquer juíza de primeira instância do trabalho ou tributária, mesmo que, a despeito de quanto elas sabem usar a internet, está todo mundo falando sobre a internet com a mesma linguagem. Eu acho que isso já evita muita confusão, né? As pessoas falam em provedor, vão falar a terminologia que está no Marco Civil. Claro que as discordâncias ainda existem, mas está todo mundo falando pelo menos a mesma língua. Isso ajuda muito o entendimento quando as pessoas pelo menos sabem o funcionamento, o que está em jogo. Mas eu até fiquei com uma dúvida que a gente tem a questão da neutralidade de rede determinada pelo Marco Civil, mas ainda assim a gente vê esses planos de gratuito, né? WhatsApp gratuito, né? Como é que isso é possível aqui se supostamente tem uma neutralidade de rede? Uma das falhas do Marco Civil é que ele não estabeleceu um único cuidador da neutralidade de rede. Então, a Anatel fez uma análise em termos de telefonia, né, de telecomunicações, e ela falou, não tem problema se tiver essa oferta sim. O CAD fez uma análise em termos de concorrência e ele analisou que não tinha um problema de concorrência. Aquela coisa meio, né, aquele provérbio que está um pegando na perna do elefante achando que é árvore, o outro está pegando na tromba achando que é uma cobra, e ninguém está vendo o todo, né? Então, acho que faltou isso para entender o problema de você ter um WhatsApp de graça, né? Imagina, se a gente tivesse MSN de graça ou ICQ de graça, o WhatsApp nunca existiria. Sim. Né? E agora, quando a gente tem esse tipo de aplicação de graça, a gente
é inovação, né? A gente não sabe o que a gente está deixando de ter, né? Quais são os novos entrantes que poderiam concorrer. Exato. E é importante diferenciar aqui o de graça, né? Porque esses aplicativos são de graça, o uso, né? Mas ele não é de graça os dados, né? Você precisa ter acesso a dados. Exatamente, exatamente. Mas a diferença, o que a gente tem hoje, nesse ponto de vista prático regulatório, é que está faltando uma regulação mais abrangente que possa enxergar esse problema, né? Então, é essa que tem sido a falha, digamos assim, na disciplina legal. Eu entendo que a Anatel poderia ter tido uma outra postura, tanto o CAD poderia ter tido uma outra postura, mas é difícil também, porque, né, não a gente não precisa ser inocente. As empresas de telecomunicações no Brasil têm um poder muito forte ainda, e elas fizeram pressão para essas decisões, né? E, eventualmente, a gente pode fazer uma mudança, mas a gente fica também sem muito lastro, porque não é ainda uma regra vigente, digamos assim, no mundo inteiro. E no Brasil, a realidade ainda é muito dura para 25, 20% das pessoas que não têm um acesso à internet mínimo, né, Acaba decente. virando um benefício, né? De certa forma é inclusivo, né? Exatamente, é uma inclusão limitada, né? É como se você, enfim, pessoas estão morrendo de fome, você vai alimentar elas só com ultraprocessados. Para elas não morrerem de fome, tá valendo, né? Mas à medida que a gente tiver, né, digamos assim, uma soberania alimentar, dá para a gente questionar a qualidade dessa nossa dieta de mídias, né? O problema para mim, assim, é que de qualquer legislação, quando a gente fala no digital, e acho que a gente vem vivendo isso aí há 20 anos pelo menos, é que é difícil acompanhar a velocidade das mudanças, né? A gente tomou um chat GPT na cabeça aí no final do ano passado, soltaram o leão aí no galinheiro do dia para o outro e todo mundo tem que se adequar e não dá tempo. E as empresas vêm nessa postura, né, Bruno? Eu acho que agora já dá para a gente olhar no retrovisor, por exemplo, e pensar na Uber, né? Cara, a Uber chegou e trouxe várias outras empresas, algumas delas já assumiram da concorrência hoje, mas assim, atravessando regras de transporte público e privado municipal. Eles pagaram assim, é aquilo, com dinheiro. Você me dá a multa, eu vou pagar, eu vou implementar meu negócio na marra, né? E eles vêm com um investimento que só cresce, né? Porque assim, não, uma hora esse negócio vai voltar, então não tem a opção de sair do mercado, de desistir, cada vez fica mais agressivo. Então, olhando hoje no retrovisor, né, é fácil falar, pô, a gente tinha que ter feito uma regra, ter sancionado de forma mais dura, né, ter posto limites, né, do que os trabalhadores têm que ter de mínimo garantido e tal. Isso não aconteceu. Né? Espero que em alguma hora os nossos tomadores de decisão consigam perceber que tem que agir rápido, né? Tem Mas que. será que dava? Isso que eu te perguntar, porque a impressão que eu tenho é assim, tem aquela máxima lá do Zuckerberg, né? Que é mova-se rápido e quebre coisas. E é isso, a Uber veio e isso só ia acontecer dessa forma. Hoje em dia, parecido com o que a gente falou sobre a dieta limitada, né? E aí esse acesso limitado à internet através de pacotes de dados gratuitos também gerou emprego não, né? Oportunidade de trabalho, oportunidade Trabalho. gerar alguma receita num país da maneira que está. Então, meio que tem que deixar acontecer para chegar em algum lugar, mas isso a gente acaba sendo engolido, né? A gente vê essas questões mesmo que você está falando agora dos trabalhadores de aplicativo, né? Que virou um termo, que Uhum. ficou essa zona cinzenta que o cara é funcionário, não é funcionário, que direito que ele tem. Eu acho muito difícil conseguir acompanhar isso. A gente ainda está debatendo coisas de rede social ainda, né? De algoritmo, e a gente já está lá na inteligência artificial substituindo o trabalho do trabalhador de aplicativo. Parece, tem como não estar tão atrás? Tem algum país está dando conta disso? Cara, só países muito pequenos que conseguem ir levando a coisa de um jeito um pouco mais responsável, né? Porque, cara, no Brasil a legislação de transporte é municipal. É difícil, né? O que a gente tem conseguido aqui frear algumas coisas, por exemplo, dois exemplos do Brasil, né? Proteção de dados. Então, teve uma lei que federalizou, né? Uma emenda constitucional que falou, não, essa matéria de proteção de dados pessoais é de competência exclusiva da União. E aí já tinha saído a LGPD, mas a gente estava tendo no Brasil algumas leis municipais e estaduais de proteção de dados enquanto a LGPD estava parado. Imagina
o caos, né, no nosso país, que não é federalizado. É isso que eu ia falar, não dá para cada um ter uma lei, né? E uma outra coisa, já entrando um pouco no assunto das câmeras e ainda com um pezinho na inteligência artificial, o reconhecimento facial ele tem sido meio freado na segurança pública. Tem encontrado alguma resistência, muito por conta da questão da proteção de dados pessoais, porque é muito fácil você entender alguns problemas de saber tão facilmente onde você está, e erra muito como é dado na inteligência artificial em termos de reconhecimento de pessoas em termos gerais, né? Porque assim, eu tendo uma foto sua e saber que você é você, a inteligência artificial consegue tranquilamente. Agora, quando eu não sei quem é você, né, num mar de pessoas, o erro, né, uma taxa de erro de 1% é muita gente que vai ser reconhecida de forma errada. Né? E aí, se você joga para a segurança pública, que isso significa a pessoa ser confundida na rua com um suspeito de um crime, ser levada para a delegacia, né, ou a polícia chegar na casa da pessoa para levá-la para a delegacia, é pesado. Né? E aí, juntou com a questão racial do George Floyd, enfim, vários eventos específicos em questão racial nos Estados Unidos, em outros países. Então, essa questão do reconhecimento facial em específico tem sido bastante combatida, tem encontrado uma resistência. É surpreendente, né? Porque é uma questão de racismo que historicamente é empurrada para o lado e tem servido como realmente como você botou um ponto de resistência, porque é tão fácil de comprovar os erros. Assim, eu acho que uma das questões mais intrigantes e fascinantes desse momento que a gente está vivendo de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, essas questões de reconhecimento facial, porque parece uma coisa trivial, mas é muito abrangente, né? Tem um impacto muito agressivo, muito cruel, muito brutal o que acontece, comprovadamente acontece. Né? E a gente vê essa resistência. Eu não sei se a solução para isso vai ser esses sistemas nunca conseguirem chegar nesse nível de precisão e não conseguirem ser de fato implementados, e talvez seja uma vitória invertida, não sei, ou se vai chegar nesse ponto que vai ser tão preciso e que de fato vai conseguir identificar mesmo as pessoas 100% e dizer o que é. Como é que você vê isso de maneira ideal? Que você acha como você acha que isso deveria acontecer para funcionar? Se é que tem que acontecer, porque não é só questão, essa questão de privacidade, você poder andar na rua, né? Por aí vai. Eu acho que a resistência tem vindo de países europeus e de alguns lugares nos Estados Unidos, justamente pela questão dos dados pessoais e da privacidade, porque é muito fácil você. É uma explicação meio evidente que, assim, se eu vou fazer um protesto contra o Bolsonaro na rua, aqui em Brasília, e tem 100 mil pessoas, né, eu vou estar no meio da multidão ali, eu consigo me expressar e ficar tranquilo. Agora, se eu souber que vai ter uma câmera me identificando, e eu sou servidor público, né, e vai ter o meu nome numa lista potencial de pessoas que foram participar, eu vou pensar 2, 3, 10 vezes antes de ir. Tá, e talvez alguém ouvindo aqui possa pensar, não, eu iria de qualquer jeito e tal, mas a questão desse tipo de organização é coletiva, né, é em número. Então você, com certeza, afetaria o livre exercício, né, da reunião, direito de reunião pacífica e liberdade de expressão e várias outras questões relacionadas a esse ir e vir, né, e aos dados pessoais. E eu acho que tem essa especificidade, em especial, né, comparando com as câmeras corporais, né, na polícia. Câmeras corporais, os policiais utilizando para filmar todas as próprias. Como é nos Estados Unidos já, né? Não, cara, no Brasil a gente já tem 7 estados adotando regularmente, outros 10 estados estudando como regulamentar. Como você vê isso, hein? Eu tenho muita curiosidade disso. Me parece uma coisa muito. Vou até fazer um desvio aqui rapidinho, mas é porque sempre se fala muito, você falou agora da questão dos protestos de câmera. Ah, se você não deve nada, não tem problema estar sendo identificado. Não tem, porque é minha privacidade. Não é porque eu não estou fazendo nada que eu quero estar localizado em algum lugar a qualquer momento. Isso é a primeira coisa. E aí, quando você transfere isso para a questão dos policiais ali em ação, talvez ali se aplique, né? Se você não está fazendo nada errado, não tem problema você estar com a câmera no corpo. Ou não é bem assim? Tem alguma coisa mais delicada que talvez eu não esteja vendo?
Cara, em relação à privacidade, né, é curioso como as pessoas tentam atribuir a privacidade como se fosse algo relacionado ao interesse de quem fez algo errado, né? Pelo contrário, é justamente porque eu não estou fazendo nada de errado que eu quero não ser filmado. Eu tenho esse direito, né, de não querer ter, sei lá, imagina, você todo dia acordar de manhã, ter que ligar para a polícia e falar, olha, hoje eu vou fazer isso, 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 isso. Né? A gente não estaria disposto a ter esse tipo de comportamento. Mas as câmeras, né, elas vêm com muitas encomendas. E aí a gente tem um problema porque algumas pessoas defendem as câmeras, por exemplo, para diminuir o racismo. Você está falando agora das câmeras policiais, especificamente, Isso, não de das câmeras reconhecimento facial. policiais, Tá. as câmeras corporais. As pessoas defendem que a câmera corporal vai ser utilizada para diminuir o racismo, para diminuir a violência, para diminuir a corrupção. Outras pessoas vão dizer que os policiais vão estar mais protegidos, porque a população vai entender que a ação foi legítima, que ele não abusou, ele não vai sofrer violência da população, ele está protegido. Mas a gente tem vários exemplos, e aí os dados hoje são incongruentes. Alguns lugares, por exemplo, em São Paulo, que matava muito, o número de assassinatos cai. Mas Uhum. em outros lugares, que o número de assassinatos já é baixo, os efeitos variam muito de ter mais agressões contra a polícia. As pessoas, sabendo que estão sendo filmadas, se sentem incomodadas com a presença do policial e agridem mais os policiais. E outros locais que, sei lá, diminuiu o tempo de hora que os policiais gastam com papelada. Então, isso gerou economia, porque ele já tem o registro filmado. Tem também redução de violência policial, tem vários aspectos positivos e negativos da Câmara. Então, nessa dubiedade, tem tido espaço para as melhorias tecnológicas e as câmeras, mesmo na segurança pública, têm sido mais utilizadas. Mas tem frustrações também. Na Inglaterra, a BBC juntou, esse ano, 190 mau usos das câmeras. O policial desligou, o policial cobriu a câmera, o policial esqueceu de carregar a bateria, a antena estava quebrada de transmissão. Então, assim, na Inglaterra, que usa a câmera desde 2005, o mau uso não acabou. Não, tudo bem, mas aí é uma distorção, até porque isso pode ser fácil de ser punido, né? Porque isso é um comportamento desviado, né? Pois é, só que se a gente está pensando na câmera como uma produção de prova objetiva, imparcial, que vai mostrar a realidade efetiva, isso não acontece, e isso vai mudando a percepção até de alguns grupos sociais que falam, beleza, precisamos de câmera, mas ela tem que funcionar de um certo jeito, o policial não pode ter acesso à filmagem para ele apagar ou editar depois, Uhum. né? Por exemplo, no caso do George Floyd mesmo, o que mostrou que ele estava sendo, o policial, né, o Derek Chauvin estava sendo... Foi a menina filmando, né? Pois é, não foi a câmera do policial, ele Sim, estava foi a com menina. câmera, mas a câmera dele não enquadrava. Você tocou nesse ponto agora de estar registrado e ser prova, porque está filmado, mas filmagem é subjetivo. Se você filma da esquerda para a direita, em vez da direita para a esquerda, de cima para baixo, você não tem uma captação 3D do ambiente, 48 horas para trás e para frente, você poder analisar aquilo como um todo. E você fala isso para do audiovisual, né? Você entende a subjetividade de uma gravação, né? Tem um recorte ali, mas são vários discursos oficiais, Bruno, que vêm com isso. Agora teremos uma prova objetiva, e no judiciário você vai poder reviver o momento da É, ação. não Tem, vai. tem esse discurso em relação às câmeras, ele continua existindo, né? E elas, aí, tudo isso para dizer que assim, as câmeras como mais provas, e aí entra câmera corporal, entra câmera no veículo, entra circuito fechado de câmera fixo nos prédios, essas tecnologias continuam sendo adicionadas, mas gradativamente elas vão sendo objeto de mais reflexão, né? Elas vão sendo mais questionadas e vão sendo mais cobradas, né? Então, pô, câmera corporal custa milhões, bilhões. Então, tem tido relatórios, né, de que está melhorando, que não está melhorando. E o que eu falei de países pequenos, né? A Holanda resistiu a usar e implementou. Eles já testaram câmera corporal em 97. Policiais de bicicleta botaram GoPro no óculos para poder filmar os caminhos lá e tal, mas eles só adotaram nacionalmente em 2021. Uhum. Eles conseguiram resistir e ir cobrando, né? Tem que ter esse resultado, tem que ter esse controle, tem que até proteger o policial, sei lá,
de um supervisor que vá cobrar ele porque não engraxou a bota, sacou? Sim, Tem que sim. ter essa supervisão do controlador. Aqui no Brasil tá de qualquer jeito, a grana do É que aqui no Brasil a tendência normalmente é de ouvir o galo cantar e não sabe onde, né? Então as coisas começam pelo fim. Implementa a câmera, mas peraí, cara, assim, quais são os detalhes? Aí não tem essa discussão, aí depois dá um problema. E isso me traz para uma questão que eu acho que é um ponto de interesse seu também, é que me parece hoje que tem uma busca de transferência de responsabilidade ou terceirização dos serviços em que a tecnologia vai resolver tudo por si só, né? Que a tecnologia vai ser a solução para tudo, né? A gente ouve muito isso agora sobre inteligência artificial e eu confesso que eu sou super crédulo disso, que vai ser uma aceleração absurda para a descoberta de cura para doenças, para, cara, uma grande solução para o aquecimento global, que não seja, né? Porque eu tenho para mim esse, o aquecimento global, a solução necessária, que é a diminuição de emissão, você esquece, não vai acontecer. Eles vão deixar fritar, vai sobrar o que der e vai adaptar o que der. Eu acho que vai ser mais fácil botar escudo refletor em órbita do que fazer esses ajustes. Mas ainda é tão novo, apesar de a gente viver isso tudo, que ainda tem essa ilusão, uma inocência de que vai vir a solução só porque aplicou tecnologia. Você concorda com isso? Concordo demais, e não é só a inteligência artificial, né? Há 5 anos, sei lá, era o blockchain que ia resolver tudo. Teve proposta de que a gente ia acabar com as fake news com blockchain, de você, né? Cada notícia verdadeira você vai vincular uma na outra e as pessoas vão, né, assegurando que ela é verdadeira. Só que tem conflito de interesse, conflito de visão de mundo e não vai, né? E não é matemático, né? Você dizer que um discurso é discurso de ódio ou é racismo, é muito contextual. Às vezes as mesmas palavras com a mesma entonação dita por uma pessoa ou por outra pessoa, para um destinatário ou para outro, muda Em tudo. determinado momento, Teve uma piada recentemente aí que o cara estava falando, um humorista negro, falando sobre ele mesmo, falou uma piada, e na medida em que uma amiga dele reproduziu a piada, uma amiga dele, mulher branca, aquela ilustradora, né, a Rafaela, que faz os desenhinhos lá dos memes, ela reproduziu a piada e a galera, nossa, que racista, e não sei o quê. Tipo, não, gente, desculpa, é uma piada do meu amigo, eu achei que estava óbvio. O cara na foto é o meu amigo que fez a piada, não fui eu que fiz a piada, né? mas aí já caiu na internet para milhões, perde o contexto, Tirou né? do contexto, virou piada. E, cara, a gente vai jogar uma inteligência artificial para reconhecer essas situações, não vai dar certo, vai dar errado. Eu acho que quem pescou isso há muito tempo, né, e deu o nome de tecnosolucionismo, né, foi o Morozov, né, o Evgeny Morozov, que teve aí no Brasil recentemente, que assim, tem uma crença mesmo de que coloca a tecnologia, resolve. E aí, voltando, por exemplo, para a questão das câmeras, a polícia no Brasil, como a sociedade no Brasil, é racista. Então, você pôr câmeras em policiais racistas não vai resolver o racismo. Você eventualmente vai até filmar mais algumas ações racistas. Talvez inibir um pouco, mas não resolve, né? E assim, dessas filmagens, o que conseguir chegar no judiciário ainda vai encontrar um juiz racista, um júri racista. Então, isso não vai garantir que essas pessoas vão ser punidas como a gente imagina que elas deveriam ser. Claro que, com as câmeras e uma política pública de enfrentamento à discriminação, promoção da igualdade, você consegue combater o racismo, mas talvez nem precise das câmeras. A gente pode usar, né, a mudança tecnológica para mudar outros aspectos culturais, né, usar como desculpa, digamos assim, para, sei lá, vai ter bafômetro e agora a gente vai punir mais as pessoas que dirigem bêbadas. Isso mudou a cultura no Brasil, né? Cada vez, assim, muito mais gente bebe menos antes de dirigir, né? Não acabou, mas diminuiu muito o número de mortes de trânsito. Mas foi uma mudança que veio menos do bafômetro e mais da mudança cultural que o bafômetro ajudou a promover, né? Então não dá para descolar completamente uma coisa da outra. Eu tenho dúvida se não é só, na verdade, porque reclamam muito, né? Aqui no Rio, pelo menos, fala-se muito que é a intolerância do bafômetro, né? Porque nos Estados Unidos, em geral, você pode tomar uma taça de vinho. Aqui, se você tomar um gole, você. Mas assim, eu vejo no Brasil é só assim mesmo. Se botar um caminhozinho para discussão, vai virar um problema e as pessoas vão argumentar muito. E eu acho que se não fosse esse nível punitivo.
Eu não sei se a partir daí mudou a cultura, mas eu tenho pelo menos a impressão que eu acho que essa punição é que. Mudou, a gente passou a ter muito mais blitz do que tinha antes, né? Acho que essa é uma mudança evidente. Se tivesse bafômetro e a quantidade de blitz que tinha antes, não ia mudar, né? Ou aqui em Brasília, né, que é uma cidade bem fácil de ver assim, onde tem, onde não tem, dá para você desviar da blitz tranquilamente. Mas teve uma mudança nas pessoas, né? De entender que você pode ter um amigo da vez, etc. Mas eu estou dizendo isso não para desmerecer ou tirar a relevância do bafômetro, mas para dizer que tem que vir com um conjunto de mudanças, né, para a gente ter essa alteração. Claro que a tecnologia influencia, né, faz diferença mesmo na forma como a coisa vai ser avaliada, né, é diferente uma filmagem mostrando que você agrediu um policial em reação a uma agressão anterior e você falar contra o policial, falar, isso faz total diferença, não estou ignorando isso. Mas como que isso vai ser, como que essa filmagem vai ser tratada na delegacia, né, faz muita diferença. Onde que ela vai estar armazenada, se esse policial vai ter acesso ou não. Acho que tem mais coisa que vem. É só ver o VAR no futebol. Ah, vai resolver tudo, é óbvio que isso é descarado. Porque cara, como fã de futebol, eu sempre falei, eu prefiro perder roubado do que ter VAR. Isso para mim não é solução nenhuma. Sempre convivi bem com erros de arbitragem, acontece para um lado e para o outro. Agora, uma alucinação coletiva em que o juiz não apita, o bandeirinha não levanta a bandeira, para depois ver um vídeo que é completamente interpretativo e não tem ângulo que dê conta daquilo. Às vezes o contato fica por um frame é uma eternidade para você medir um contato. Então é isso, assim, é um lugar para ficar aí nas analogias de futebol que funcionam tão bem no Brasil, assim, que você vê que a tecnologia não é infalível. Beleza, o chip da bola é dentro ou fora, mas a resposta é binária, né? Na hora do impedimento, né, a gente ainda não virou um problema, mas para mim muitas vezes quando que saiu o chute. Porque o Exato. impedimento é na hora do chute. Você tem um frame que analisa bem, não perfeitamente, o posicionamento. Mas o chute, você não tem essa detecção Eles estão exata. discutindo agora botar uns dispositivos na bola e na chuteira para poder determinar o contato, porque quando você filma, se você vai filmar um show, por exemplo, com multicâmeras, Uhum, né? As câmeras funcionam com batimento, abrindo e fechando o espelho para fazer frame a frame, 30 frames por segundo. Se uhum. você liga 5 câmeras num show para filmar, e uma câmera, quando você der para gravar, tá fechada e a outra tá aberta, ao longo do processo de aberto e fechado, desanda todo o timeline e você perde o sync de áudio todo e não tem conserto isso. Tem que estar Tem um sincronizado. equipamento que você liga em todas as câmeras para sincronizar o espelho para todo mundo estar abrindo e fechando ao mesmo tempo e assim ficar todo mundo em sync e não ter esse problema de áudio. É uma coisa básica de filmagem de show. Então, tempo quando filme show, não sei nem se essas câmeras mais novas já resolveram esse problema, eu imagino que não. O VAR é a mesma coisa. Se você não tem ali essa precisão, não vai pegar. Não é de você acha que pegou, mas não vai. Quando bateu, não bateu. Então, vira é isso que está falando aqui, uma tecnologia que não vai fazer mágica, né? Então, e muita gente, enfim, é curioso porque tem ao mesmo tempo uma desconfiança da fidelidade da tecnologia, né, das pessoas acharem que tudo vai ser hackeado, tudo pode ser alterado, você consegue falsificar a tecnologia digital com muita facilidade, mas assim, que a gente não tinha desconfiança com relação ao papel, né? Cara, você pensar que processo em papel no judiciário, o advogado ia lá, pegava o processo, levava, trazia de volta. Muitos casos de alteração do papel aconteceram, mas que era indetectável. Você não tem Uma um rastro do identidade papel. falsa de adolescente, você ia no cartório com xerox, mudava a data na grosseria, você quer coisa mais primária do que isso, assim, para falsificar no papel, não tem segurança nenhuma também. Hoje a gente tem algumas possibilidades fortes de controle, mas no dia a dia, né, no olho nu, na relação do ser humano, a gente não tem capacidade humana de avaliar essas mudanças. Né? Então, às vezes, você pensa assim, um blockchain vai possibilitar alguns controles. Vai, mas com um preço que pode ser caro para você fazer essa verificação. Né? Esse cálculo de se aquela transação é a transação que aconteceu há 10 meses naquele lugar específico. Isso é caro. Talvez se a gente não precisasse recorrer à tecnologia para isso e ter meios mais baratos, né? Então, confia no juiz, cara. Ele vai errar algumas vezes, mas é muito mais barato e até mais divertido, né? Ter a possibilidade do erro humano, no caso do futebol. Eu fiz um estudo agora recente, uma boa parte eu gastei com esse aspecto epistemológico, né, o filosófico da imagem gravada,
E é isso, para o pessoal de audiovisual é um lugar comum você questionar, né, essa suposta neutralidade dos equipamentos, mas é uma coisa que eu até falo em relação ao racismo. A Kodak fez uma escolha, né, no meados do século XX, de qual ia ser o filme que ela ia utilizar, naquela história de, né, você depois pode explicar melhor o que é o bater o branco, mas ia ter uma opção em que as pessoas negras iam ficar visíveis e as pessoas brancas iam virar fantasmas, né, pela falta do contraste naquele espectro, ou então as pessoas brancas iam ficar bem definidas e as pessoas negras iam parecer borrões. Já sabemos qual foi a escolha, né? E, enfim, quem quiser pesquisar mais pode ir atrás da história dos cartões Shirley, né, que definiram isso de um jeito racista, e até a gente pode falar, então, de um racismo analógico, né, que vem da tecnologia. Então, não tem uma neutralidade. Isso quer dizer, independente do diretor, independente da atriz, do ator, do argumento, a tecnologia em si imprimia, né, uma percepção racista da realidade e tem uma subjetividade aí, né, não tem uma objetividade neutra. E aí a gente ainda vê as pessoas falando sobre inteligência artificial como se ela fosse neutra, por isso que eu destaco muito a importância de trabalhos como da Nina da Hora, do Tarcísio Silva e várias outras pessoas no Brasil e lá fora, né, que têm apontado a questão do racismo algorítmico, né, que se manifesta no reconhecimento facial e que se manifesta, enfim, em tantas outras escolhas automatizadas, né, que acabam sendo feitas na internet e em outras tecnologias digitais, que atualizam esse preconceito, né, para dizer, né, essa questão do racismo, que a tecnologia não necessariamente vai resolver os problemas de aquecimento global, violência policial ou racismo, para insistir no exemplo, se não tiver uma mudança cultural, né, que pode ser iniciada com essas mudanças tecnológicas, mas não necessariamente, né? Isso pode gerar muita frustração ou muita injustiça. Como quase todos os temas, assuntos do Resumido e as entrevistas dos Resumido Entrevista, a gente sempre volta para o ponto central, educação. A gente sempre vai chegar nesse lugar de educação, das pessoas terem mais conhecimento, melhores parâmetros para conseguir navegar essas dificuldades, esses novos cenários e até as benesses dessas evoluções que a gente tem, né? Como é que você vê para o futuro? Como é que você está vendo o Brasil nesse cenário digital? Eu costumo comentar, né? Eu acho que a gente está sempre aqui na beirada, sem conseguir ter uma presença mais firme do ponto de vista de quem faz e que, né, molda as decisões e acaba estando sempre aqui mais sendo atingidos, afetados pelas decisões que são tomadas lá fora. Como é que você está vendo o nosso posicionamento aí, para a gente fechar esse papo? A gente falou em inocência, né, de uma forma meio limitadora, mas acho que eu ainda acredito, ainda sou um otimista de achar que a tecnologia digital abre possibilidades para o Brasil, de alguma forma, poder captar essa potência cultural, de diversidade, pluralidade que a gente tem e mexer com as coisas de alguma forma, né? Isso precisa de muito investimento. A gente ainda precisa de muita pesquisa e reconhecimento das pessoas que estão trabalhando, né, nessas novas tecnologias em todas as áreas, né? Da cultura até as ciências hard, né? De física, química de base, até cinema, música, passando por várias áreas da engenharia. Eu acho que o Brasil pode se beneficiar em muito, né, de certos desenvolvimentos a partir da tecnologia digital, mas até para dar o exemplo do Marxville, acho que a gente precisa valorizar o que é nosso, né? Acho que o Brasil conseguiu ter uma legislação pioneira no mundo porque a gente fez um debate de uma forma criativa, como a gente podia fazer, a gente usou a internet sem imitar outros modelos e a gente usou também uma estratégia bem brasileira de, assim, dar um jeito de evitar os campos minados dos debates do direito autoral, da regulação do setor econômico, da questão criminal, da questão comercial e debater um núcleo ali que permitia depois fazer esses outros debates. Então, acho que a gente pode exportar um pouco dessa nossa informalidade, desse nosso jeitinho, e com isso o Brasil, eu vejo, né, tem alguma possibilidade de crescer, de ter algum protagonismo, mas para isso a gente precisa primeiro acreditar,
né, e não entrar na crise, né, numa síndrome de vira-lata e achar que a gente tem mesmo que só copiar. E isso tem efeitos práticos, né? Eu acho que uma coisa que a gente vivenciou na pandemia, todo mundo precisando fazer reuniões online, de aula a empresas. Cara, a gente perdeu um mercado, né, para Google, Zoom enfim, várias empresas internacionais se colocaram nesse mercado e cresceram muito. E, cara, o Brasil tinha RNP disponível, já com tecnologia, que só precisava de investimento para ter mais rede, mas todas as ferramentas já estavam disponíveis, e o Estado, né, contratou a Microsoft. Quem tem que fazer reunião com o governo hoje sofre aí com o peso, né, de ter que usar o MS Teams. Mas mais do que isso, né, a gente perdeu uma chance de mercado, de ter uma empresa brasileira ou uma solução nacional, né, pública, que pudesse resolver isso. Eu acho que esse é um caminho, né, investir em soluções e ferramentas públicas que possam ter esses muitos usos. Talvez com isso a gente consiga, né, dar uma virada aí e ter algum protagonismo nessa área internacional, que eu acho que vai fazer bem para o mundo, né, se o Brasil conseguir apitar um pouco nesse debate que é muito europeu, muito estadunidense, né, e o sul global fica bastante de fora. Acho que se a gente não for brigar por nós mesmos, o que vai acontecer é o capitalismo deixar mais aguda essa diferença, né? Quem tem mais vai ter mesmo só cada vez mais, quem tem menos vai ter só cada vez menos. Eu acho que a tecnologia traz esse risco, de novo na pandemia. Quem tinha 3 computadores em casa, né, pôde trabalhar, ter aula, se divertir, enquanto a galera mais pobre estava se virando com um celular para 3 crianças, né? Uma loucura. Muito bom, Paulo. Obrigado aí pelo tempo. Quem quiser ouvir mais do que você tem para falar, que é muita coisa, além de participar do grupo dos resumistas no WhatsApp, onde você é um personagem ativo, apesar de ser um fã do Telegram, mas eu também sou, mas não consigo levar as pessoas para lá. Onde as pessoas te encontram? Eu ainda estou lá enquanto o Elon Musk não consegue, né, ainda estou lá no X, Uhum. então @Prenas, Prenass, pessoas conseguem me achar lá. E eu acho que, enfim, a gente tem que tratar o Elon Musk como um Luís XIV, né, tirar esse poder desse líder absolutista ali, impor um mínimo de regras e tomar o Twitter de volta. Mas estou por lá e, enfim, a partir de lá você consegue encontrar meu site pessoal, minhas outras redes, fica fácil me localizar. E estou à disposição para papos, tanto no Twitter quanto no grupo do Resumistas. Acho que é um lugar muito bacana, sugiro muito. E no Telegram é a mesma arroba também, se alguém quiser falar comigo, estou por lá. Vamos marcar outros papos, Paulo. Como eu te falei, se deixasse, ficava aqui horas falando, a gente tem muita coisa para falar, a gente marca outros. Obrigado demais pela participação. Valeu, obrigadíssimo aí pelo espaço. Essa temporada do Resumido Entrevista é produzida pelo Instituto Vero, que apoia esse podcast. O Resumido é escrito por mim, Bruno Natal, e pelo Agenor Neto. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha e o vídeo é editado pelo Peri Selmanman. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Thiago Duarte. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.